E está possibilitando esse espaço de debates, de exposição de conceitos, para que, como o Ricardo já disse na abertura, nós possamos ter elementos para encaminhar para o Fórum Nacional, que, por sua vez, o que ficar decidido lá, contou o encontro dos regionais, que vai acontecer agora no dia 29, o Conselho Federal possa se situar e emitir uma nova resolução que vai substituir aquela de 95. O microfone mais próximo, né? Nós vamos iniciar, então, eu vou começar convidando as pessoas, os nossos colegas aqui, que se dispuseram a vir promover esse encontro aqui conosco. Quem vai, a professora Ana Lúcia Massola, que estava previsto que ela faria a coordenação dessa mesa, ela, infelizmente, não pôde comparecer, mas, para fazer essa coordenação, nós vamos contar com a Dineia Aparecida Domingues, que vai fazer a coordenação. Ela é psicóloga, é professora do Instituto de Psicologia da PUC, mestrando em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Faz favor, Dineia, pode vir. Vou convidar agora a Helena Miller, que é psicóloga clínica, com formação em florais de Bach e mestre em psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luiz Cavalcante, que é farmacêutico, pós-graduado em farmácia hospitalar e medicamentos e conselheiro do Conselho Regional de Farmácia. Bom, estamos iniciando os trabalhos. Dineia. Boa tarde para todos. A dinâmica combinada para esse momento agora da tarde, a dinâmica prevista é de 20 minutos para cada um dos nossos convidados, seguida de um fechamento, onde a gente deve falar um pouco da questão da universidade hoje em relação às práticas alternativas ou emergentes. E, em seguida, a gente passa ao debate, tá ok? Helena Miller é psicóloga clínica, com formação em florais de Bach, e é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao Conselho Regional de Psicologia aqui da 4ª Região pelo convite para estar falando hoje aqui sobre a terapia floral como mais uma possibilidade de abordagem terapêutica para todos nós psicólogos. Eu quero agradecer também a cada um de vocês que deixaram suas famílias, seu lazer, seu trabalho, para estarem aqui nesse evento que é da maior importância. Há mais ou menos um mês aconteceu no Rio de Janeiro um fórum também promovido pelo Conselho Regional de lá, onde nós trabalhamos sobre a crise atual da psicologia, se é uma crise de paradigma, de modelos, ou se é uma crise social. Historicamente, nós sabemos que as crises de modelos e padrões vêm sempre junto com as crises sociais. E parece que as viradas de século têm sido muito fecundas em crises sociais e de modelos. Foi no início do século XX que Freud, na Áustria, desenvolveu a psicanálise como teoria e como método de tratamento
indo, naquela ocasião, contra todos os modelos vigentes na sua época. Foi também naquela época que surgiram diversas outras teorias e práticas clínicas que, com a organização do trabalho do psicólogo, foram se incorporando à formação básica nos cursos universitários de todo profissional dessa área. Quando eu estava no último ano da faculdade, em 1976, ainda, quer dizer, tem 21 anos só, é muito pouco, ainda era proibido aos psicólogos exercerem a psicanálise. E eu, pessoalmente, participei da batalha travada pela classe, na ocasião, contra as instituições, tanto médico-psicanalíticas, porque as instituições de formação de psicanálise não permitiam a entrada de psicólogos, quanto às instituições legais, porque o recibo do psicólogo não era aceito para imposto de renda. Então, nós fizemos uma batalha para que isso fosse aceito. Então, eu acho assim fundamental esses eventos que estão acontecendo, onde cada conselho regional exerce uma função de esclarecimento, nesse momento em que tantas outras possibilidades de abordagens terapêuticas estão se estabelecendo entre nós em todo o Brasil. É um movimento geral. A pergunta de hoje é: práticas alternativas ou práticas emergentes? Aí eu fui lá no Aurélio ver o que ele diz sobre isso. Talvez alguém já tenha falado sobre isso aqui, eu não sei. Então, o Aurélio diz assim, que a alternativa é a sucessão de duas coisas mutuamente exclusivas, e que emergente é aquilo que emerge, ou aquilo que é resultante. A pergunta é: será que essas práticas que nós estamos falando aqui são realmente alternativas ou emergentes, ou elas apenas não são aceitas pelas comunidades chamadas científicas? Muitas dessas práticas são muito mais antigas que as teorias ditas psicológicas e que são aceitas sem restrições pelos meios acadêmicos. Então, que movimento é esse que nós estamos vivendo hoje? No meu modo de ver, nós estamos, hoje, vivendo um movimento de organização. Organização através da reflexão dessa enorme diversidade de métodos e teorias terapêuticas. Eu fui convidada aqui para falar sobre as terapias florais, mas, mesmo sabendo da existência de diversos sistemas florais, inclusive desenvolvidos aqui em Minas Gerais, eu vou me ater à terapia floral do Dr. Bach. E é importante, antes da gente começar a falar qualquer coisa, a informação de que a Organização Mundial de Saúde reconhece os efeitos terapêuticos da terapia floral desde 1976. E quem quiser o nome do livro, a revista onde está escrito isso, eu tenho aqui anotado. Eu, pessoalmente, conheci os florais de Bach em 1989. E o efeito que eles produziram, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, foram transformadores. Foram tão transformadores que eu fiquei curiosa de conhecer o que tinha por trás daquelas gotinhas que eu estava tomando todo dia. E, em busca de um espaço sério para estudar sobre o assunto, eu fui parar no Instituto Hahnemanniano do Rio de Janeiro, onde eu fiz o primeiro curso sobre florais de Bach, aberto a psicólogos e a médicos, mas ministrado já naquela época por uma psicóloga. Esse método de tratamento foi descoberto pelo Dr. Edward Bach, que nasceu na Inglaterra em setembro de 1886. Bach formou-se em medicina e, por mais de 20 anos, ele praticou esse ofício na famosa Harley Street, em Londres, que é uma rua assim, de consultórios bastante chiques e elegantes. E ele foi patologista e bacteriologista. E, além disso, ele foi bacharel em medicina, bacharel em ciência, membro da Escola Real de Cirurgia, licenciado da Escola Real de Patologia e doutor em filosofia pela Universidade de Cambridge. Bons títulos. Então, assim como outros nomes expoentes, a vida de Bach se entrelaça com as sucessivas descobertas até ele chegar aos florais. Aos 43 anos, nos fins de 1929,
Barr abandonou seu consultório e seu laboratório de pesquisas, convencido de que a medicina tradicional não era o seu caminho. É nessa mesma época que o Freud, em Viena, estava na segunda tópica na psicanálise. Para a gente ver como é que é tudo da mesma fase, só que não tinha internet naquela época. Então, Barr partiu para o país de Gales, no início de 1930, a fim de se dedicar em tempo integral a buscar nas flores as respostas que ele ainda não tinha encontrado na medicina tradicional. Ele sempre priorizou a observação do paciente como principal método. A forma como o paciente reagia frente a situações de conflito no dia a dia, a visão que o paciente tem da sua vida, as emoções do paciente, os sentimentos do paciente, sempre foram os pontos mais importantes. E ele procurou, no mundo das plantas, as essências que pudessem restaurar a vitalidade dos enfermos e que permitissem que o paciente superasse qualquer tipo de preocupação, medo ou depressão, para assim poder colaborar com a sua própria cura. Todas as essências usadas nesse método de tratamento são preparadas a partir de flores, arbustos ou árvores silvestres. Elas são preparadas em contato com a água e a luz do sol, ou então por um método chamado de fervura. As essências não contêm nenhuma substância química, a não ser gotas de brandy, que é um conhaque, ou de vinagre de maçã, usados apenas como conservantes, e também podem ser suprimidos em alguns casos. Nenhuma dessas essências causam dano ou causam dependência. As essências florais, portanto, não passam pelos conhecimentos de farmacologia, que são do campo da medicina e da farmácia. As essências são prescritas de acordo com o estado mental do paciente, seus sentimentos de medo, suas preocupações, suas raivas, os seus desalentos. Para Barr, os conflitos internos são os verdadeiros motivos pelos quais a pessoa adoece. E esses conflitos dissipam a vitalidade do indivíduo no enfrentamento da sua vida, levando-o a adoecer, quer fisicamente, quer psiquicamente. Para o Dr. Barr, a doença em suas origens não é material, mas sim, citando o Dr. Barr, abre aspas, um efeito produzido no corpo, oriundo de forças profundas desde há muito tempo em atividade. E ele diz também, todas as tentativas da medicina moderna de atacar os efeitos e não as causas das doenças têm aumentado o poder da enfermidade, porque localiza a doença no corpo físico e desvia as pessoas da verdadeira origem da doença. Cria-se, assim, um complexo de doença e de medo que não deveria existir se compreendêssemos as doenças como oportunidades de retomarmos as direções de nossas vidas. Quando Barr nos fala cura-te a ti mesmo, que é um dos textos mais conhecidos dele, em geral, eu percebo que ele é muito mal compreendido, porque as pessoas, a maioria de nós entende assim, cura-te a ti mesmo, prescreva-te a ti mesmo. Quer dizer, vai lá ver aquela listinha, não, eu tenho isso, tenho aquilo, então faz lá. Não é bem assim. Na verdade, Barr, ele está dizendo de um caminho desafiante do autoconhecimento e de todo um trabalho interior, paulatino e obstinado para que cada um de nós se transforme. No fundo, é como se ele sempre dissesse, olhe para você, olhe para dentro de você, pesquise-se, reconheça-se, procure-se. E, atualmente, eu venho sempre me perguntando se a busca por uma terapia nos dias de hoje não faz parte desse cura-te a ti mesmo, porque, em geral, as pessoas têm tido muita dificuldade de se olharem de frente. Então, quando nós prescrevemos as essências florais para um paciente, não nos interessamos pelo sintoma ou pela queixa, mas sim pela forma como ele lida com esse sintoma. Em nossos consultórios, nós recebemos pacientes com diversas demandas.
Em geral, no consultório do psicólogo, a queixa inicial é relacionada a uma insatisfação de ordem geral, é pouco específica ou ligada à questão afetiva ou de relacionamento. Quando o paciente traz alguma queixa somática ao consultório de um psicólogo, como úlcera, dor de cabeça, insônia, etc. e tal, é porque ele já passou por N tratamentos, N tentativas que não deram certo. E todo mundo diz assim, vai lá, é psicológico, como se não fosse muita coisa o psicológico, né? Então, como funcionam os florais de Bach? Os florais funcionam como um auxiliar terapêutico eficaz no que diz respeito à transformação do paciente na sua busca de autoconhecimento e de uma melhor qualidade de vida. No dia a dia, nós observamos que a atuação dos florais não elimina o sintoma, mas faz o paciente entrar em contato com a sua dificuldade de uma outra maneira, facilitando, assim, a sua transformação. O floral vai colocando o paciente em contato com camadas mais profundas do psiquismo e cabe ao terapeuta aguardar. Eu digo que nós somos igual a parteira, né? Que a gente fica ali esperando o bebê nascer e a gente tem que ficar acompanhando, né? Nesse sentido, é um método terapêutico absolutamente compatível com diversas teorias e práticas psicoterápicas que dão suporte para nós psicólogos, para nós terapeutas, na forma de trabalhar o paciente e nas transformações que vão ocorrendo com o paciente. As essências florais atendem à definição cientificamente aceita na atualidade como remédio. É bom que tem uma pessoa da farmácia aqui, né? Porque remédio, hoje em dia, é considerado, lato sensu, como um agente curador. Essa definição abrange desde caminhadas ao sol até as psicoterapias, que é distinto de medicamento, quando, por definição, contém algum elemento ou alguns elementos identificáveis na análise química. Então, sendo a essência floral não pertencente ao universo farmacológico e a escolha das essências dependendo exclusivamente da observação de aspectos psicológicos, eu sou levada a crer que, se o paciente quiser auxílio na sua busca de autoconhecimento, o psicólogo, com a sua formação, é o profissional que tem o melhor suporte teórico e técnico para trabalhar com esse método. Porque, que nós todos saibamos, a formação de psicólogo tem sido a mais completa, apesar de nós sabermos o quanto falta, mas tem sido a mais completa no âmbito dos métodos e terapias psicológicas. O próprio Dr. Bach sempre falou sobre a simplicidade desse método e da importância da sua divulgação entre todas as pessoas, mesmo aquelas que não tiveram a oportunidade de fazerem um curso superior de medicina. Isso ele fala literalmente, e naquela época não existia faculdade de psicologia, né? Já que, para ele, não é a doença que importa, e sim o paciente e a observação de como ele vive seus valores e a forma como ele enfrenta os conflitos. Tem um texto do Dr. Bach que ele intitulou de Apelo aos Colegas Médicos, e ele diz assim: as flores são de fácil compreensão para qualquer estudante da natureza humana. Em outra palestra, em setembro de 1936, Bach reforça a tese de que, sem qualquer conhecimento médico, o uso das essências florais pode ser compreendido tão facilmente que podem até ser utilizadas no lar. Ele chega a sugerir que as famílias tenham um kit na farmácia caseira de cada um. Então, eu sempre me pergunto se não seria um exagero da nossa parte limitar esse método que o próprio autor descreve com a simplicidade que pode ser usado por qualquer pessoa, a qualquer profissional, a algum único profissional, principalmente o profissional do modelo médico, né? No texto Liberte-se, escrito em 1932, Bach conclui: nós somos todos capazes de curar,
E com amor e simpatia em nossa natureza, somos também capazes de ajudar qualquer um que realmente deseje ter saúde. Procure o conflito mental mais evidente no paciente. Dê-lhe o remédio que o ajudará a superar tal dificuldade, bem como o encorajamento e esperança que puder. E deixe que a virtude curativa existente no interior do próprio paciente faça o resto. E, para ilustrar esse trabalho, eu trouxe 3 casos. Eu já sei que ela está escrevendo um bilhetinho para mim, mas eu vou contar um só. Tá ok. Então, é o caso de uma mulher de 42 anos, casada, com uma filha adolescente. Ela veio me buscar para fazer terapia e a frequência foi 3 vezes por semana. Era uma mulher baixa, de boa aparência, e chama logo atenção pelo vestuário, sempre elegante, mas com roupas assim muito curtas e muito justas. E a sua queixa principal era de pânico, frio na barriga, pressão na cabeça e um medo de ficar sozinha. Ela diz que precisa de proteção e morre de medo de morrer. Acha que se influencia muito pela opinião dos outros e tentou 8 vezes o suicídio até os 27 anos, quando conheceu o seu marido. O marido funciona para ela, O marido funciona para ela como um pai que dá segurança, mas tem problemas de mostrar o corpo até para o marido e diz ter uma vida sexual desastrosa, apesar das roupas justas e curtas. Por 2 vezes, ela foi morar no exterior em função do trabalho do marido. A primeira vez, por alguns meses, diz que quase morreu. A segunda vez, por 5 anos, procurou um auxílio de um terapeuta. Ela tem muita dificuldade de orientar-se espacialmente, o que a faz ficar temerosa cada vez que muda de cidade. O seu motivo de buscar agora uma nova terapia é porque o marido estava de viagem marcada e ela achava que ia ter que ir com ele de novo. E ela não queria sair do Rio, mas, quando ficava só, ela não suportava. Ela conta, então, que tem uma coisa que pega ela. Assim, o termo é esse, tem uma coisa que me pega, que é paralisante. Ela fica deitada na cama, consciente e lúcida, com muito medo, sem conseguir se mexer. E tem medo dessa coisa pegar quando ela estiver só. Muito ligada na aparência física, ela já fez uma série de cirurgias plásticas para ficar mais jovem e mais bonita, já que o seu marido é um pouquinho mais novo do que ela. Além disso, a paciente mostrava-se também preocupada com a sua vida profissional e, antes de se casar, ela era independente financeiramente. Mas, agora que a filha está crescendo, ela gostaria muito de se dedicar a um trabalho, não só visando o retorno financeiro, mas também o seu desenvolvimento pessoal, que ela achou que foi interrompido. Essa paciente já havia experimentado os florais de Bach uma vez, quando buscou os serviços de um tarólogo. Esse tarólogo fez um enfoque em relação à vida afetiva e sexual da paciente. E ela comentou que, na ocasião, discordou de tudo que ele tinha dito, pois achou que ele foi muito frontal, foi muito direto ao assunto, e ela não se sentia preparada para falar sobre esse assunto. Mesmo assim, ela tomou a fórmula de floral que ele prescreveu e se sentiu um pouco melhor. Após algumas tentativas de fórmula, eu acabei optando por 3 florais que trabalham a forma medrosa, descontrolada e paralisante dessa paciente enfrentar a vida. Um floral que trabalha a sua sensação de influenciar-se pela opinião dos outros, um floral facilitador do enfrentamento de mudanças e um floral específico que ampliava a sua possibilidade em relação ao seu caminho profissional. Após 3 meses de terapia, a paciente ficou sabendo que, de fato, iria viajar com o marido e viver no exterior durante alguns anos. Então, ela vem com o seguinte sonho. Ela sonha que vai a um castelo antigo com uma amiga psicóloga para fazer uma consulta com um tarólogo muito famoso.
e que tiveram muita dificuldade para conseguir marcar uma hora. Ao chegar lá, à direita da recepção havia uma mesa com um farto buffet, onde se alimentavam mulheres que já haviam se consultado com ele. A sua amiga psicóloga a deixou e ela se encaminhou para a consulta, quando percebe que, para chegar ao alto, onde estava a tenda do tarólogo, ela tinha que atravessar, subindo por uma ponte muito frágil. E ela tinha que... Essa ponte era feita de esteira. Ela, então, pensa em desistir, mas o ajudante do tarólogo, que estava do outro lado, a incentiva a subir, dizendo-lhe onde apoiar os pés e as mãos para equilibrar-se. Finalmente, quando ela chega na tenda, o tarólogo está esperando por ela do lado de fora e lhe diz que, antes da consulta, ela terá que ir buscar um incenso para ele. Ela protesta, mas ele diz que sem o incenso não há consulta. E ela, muito a contragosto, segue pelo caminho que ele indica. A paciente entra em ruelas, muda de direção diversas vezes, mas está sempre prestando atenção no caminho que estava percorrendo. Ela ia raciocinando que, se estava virando para a direita, na volta deveria virar para a esquerda, para poder chegar. E, após uma longa caminhada, ela chega ao local indicado para pegar o incenso. Era um templo com uma construção em estilo muito antigo. As portas do templo estavam fechadas e ela não consegue pegar o incenso. Então, ela resolve voltar, pois, ao olhar para o relógio, viu que a hora do castelo fechar estava chegando. Volta andando rápido e não se perde nem uma única vez. Quando ela chega, o tarólogo está do lado de fora da tenda, que estava fechada. E a paciente pergunta a ele: "E a minha consulta?" E ele responde: "A sua consulta já terminou." Ainda sonhando, a paciente fica muito surpresa, mas se dá conta de que tinha ido buscar, ainda sonhando, tinha ido buscar um incenso para ele, mas tinha conseguido, como resultado, enfrentar seus medos e sua desorientação. Desce, então, pela ponte de esteira tranquilamente, sem ajuda, e vai embora, sem sentir necessidade de alimentar-se como as outras mulheres estavam fazendo. Eu percebi, então, que a capacidade de elaboração da paciente ficou bastante ampliada depois desse sonho. E, durante todo o mês seguinte, nós pudemos trabalhar juntas as transformações efetivas que começaram a ocorrer na sua forma de ver e de lidar com a sua vida. O trabalho com essa paciente teve a duração de apenas 4 meses, pois, em seguida, ela viajou para o exterior. Então, eu vou parar aqui. Depois, se tiver tempo, a gente pode até apresentar os outros casos. Muito obrigada. O professor Luiz Cavalcante é farmacêutico, pós-graduado em farmácia hospitalar e medicamentos, e também é conselheiro do Conselho Regional de Farmácia. Boa tarde. Eu, quando recebi o convite da Stefane para participar desse evento, eu fiquei um tanto reticente, porque eu não sabia como que ia me posicionar diante dos florais de Bach. E esse posicionamento, ele vem até como um certo preconceito que eu criei contra os florais do Dr. Bach. E agora, vendo aqui a Helena falar, ela me abriu uma visão sobre os florais do Dr. Bach, porque a palestra que eu havia participado de um médico de São Paulo, ele colocou aquilo de uma forma que não dá para aceitar como o envolvimento do ser humano na sua totalidade com essas gotas. Mas, quando a gente vê falar de florais de Bach, eu fico questionando: isto é um medicamento? Isto é um remédio? O que é isto? Então, me pediram para que fizesse alguns conceitos, delineasse alguns conceitos a esse respeito. Medicamento nós devemos entender como toda e qualquer composição que contenha um ou mais fármacos
com a finalidade de fazer diagnóstico ou de fazer cura de doenças ou alterar seus sintomas, ou ainda fazer correção em funções orgânicas no homem ou em outros seres vivos. Isto é o medicamento. O remédio é um termo muito mais amplo que, além dos medicamentos, incorpora todas aquelas os elementos físicos e os elementos psíquicos. Então, a gente fica assim, eu como farmacêutico, eu fiz a minha opção para trabalhar com fármaco. Então, eu entendo o fármaco como aquela substância que eu tenho que trabalhar com ela, sabendo das modificações que ela vai fazer. Quando eu falo do medicamento, eu tenho que ter uma consciência de como fazer isso aí, porque isso vai ser introduzido no organismo da pessoa, ou de forma tópica, absorção tópica, ou vai ter uma absorção via sistêmica, e vai ao fígado, vai sofrer uma série de transformações, vai fazer uma série de reações no organismo, e depois dessas reações vai estabelecer um quadro de cura ou de alteração da doença. E esse medicamento vai ser excretado via renal ou via intestinal. Então, eu tenho que ter a consciência sobre isso aí. Então, nós estudamos farmacologia para ter um domínio. Quanto mais a gente estudar, menos a gente tem esse domínio. Isso é que é difícil. Por isso que nós temos que estudar todos os dias para tentar dominar alguma coisa em relação ao fármaco. Em relação aos remédios, já fica mais fácil, porque um copo de água com açúcar pode ser interpretado como um remédio. Um copo de água pura pode ser considerado um remédio ou pode ser considerado um veneno. Um copo de água, ele é um veneno para quem tem um ascite ou insuficiência renal, que já está retendo líquido. Então, vai subir a pressão da pessoa ingerindo excesso de líquido. Mas um copo de água é um remédio para quem tem uma desidratação, por exemplo. Para um paciente desidratado, um copo de água é um remédio. Nós não podemos considerar como medicamento, mas até a água em si já funciona como remédio. Quando eu vi aquela palestra do médico que falou aqui na Associação Médica, ele colocou os florais de Bach como sendo os princípios usados por Bach, ainda os princípios de Galeno. Galeno, lá nos anos 200 de nossa época, preconizou, né, a teoria dos 4 elementos, dos 4 humores e dos 4 sentimentos, ou dos 4 comportamentos. Né? Então, ele relacionava terra, fogo, ar e água com a bile amarela, os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, com os 4 humores, né? Que era sangue, linfa, bile amarela e bile negra. E associava isso aí com 4 temperamentos: flegmático, irado, colérico e indiferente. Então, o indivíduo chegava com uma queixa, ele comparava, o cara chegava chutando a mesa, tal, vermelho, falava: você está colérico, então o seu elemento é o fogo, e você está influenciado pela bile negra. E aí, através das combinações desses elementos, aí ele dava a patologia do cara e dava um remédio ali para curar o indivíduo. Esta teoria caiu lá por 1450 com Paracelsus. Quando esse médico me evocou aqui a teoria de Galeno para justificar como que são feitos os florais do Dr. Bach, eu fiquei meio assim, porque falei: puxa, esqueceram de avisar para esse cidadão aí que a teoria de Galeno caiu em 1450. Nós estamos em 1987, 88, que ele deu essa palestra aqui, e ele ainda vem me falar da teoria de Galeno, muito embora Galeno seja considerado o pai da farmácia. Grego, considerado o pai da farmácia. Então, eu fiquei meio reticente com a ideia dos florais de Bach, principalmente porque ele não deu esse enfoque maravilhoso dado aqui pela Helena. Ele falou o seguinte, que tinha uma plantinha que nascia se projetando para uma cachoeira ou para um precipício. Essa plantinha não tinha medo. Se fizesse um floral dessa plantinha e desse para uma pessoa que tem medo, a pessoa deixava de ter medo. Simplesmente isso. E que aquelas nozes que nós comemos no Natal são duras, aquelas nozes mimetizam uma caixa craniana. E a amêndoa que está ali dentro mimetiza um cérebro. Se você fizer um floral da amêndoa e der para uma pessoa ignorante, ele passa a ter discernimento das coisas.
Então, eu vou fazer um floral aí de PhD aí, que fica fácil em vez de ir para a escola. E ele chegou ao cúmulo de dizer para mim que... Então, ele fantasiou, colocou o negócio de uma maneira, não, eu até considero não séria, né? E eu falei, poxa, mas espera aí, como que isso vai influenciar na pessoa se esse cidadão está me falando uma coisa que, como eu já vi falar antes do Hahnemann, que já tinha feito já a homeopatia, e eu já existe um pega-rabo entre o homeopata e o alopata, e o pessoal chega ao ponto dessa briga de H. Clark lá nos Estados Unidos, um farmacólogo americano, falar assim, como queria Samuel Hahnemann, na 30ª dinamização de um medicamento homeopático, você vai ter uma molécula do fármaco dentro de uma esfera cuja circunferência é a órbita do planeta Urano. Falei, puxa, então não vai ter mais fármaco, coisa nenhuma. Então, eles vêm puxando justificando os medicamentos homeopáticos como energização. Né? E os florais de Bach, ele veio falar também energia, energização. É claro que nós temos energia, e quem faz uma foto da aura vai muito bem ver a foto Kirlian, foi feita em 1946 por Kirlian na União Soviética, vai ver a influência dessa energia que nós emitimos do corpo. E, através dessa foto, ele pode delinear uma série de comparações do comportamento, da psique da pessoa, daí por diante. É outro esquema, mas eu pegar isso aí, simplesmente falar como aquele médico estava falando, ele simplesmente queimou o filme dos florais do Dr. Bach, sendo que o Dr. Bach foi uma pessoa maravilhosa, né, que imbuída dos melhores sentimentos, né, humanísticos, e que merece o nosso respeito, muito embora em minha farmácia eu tenha optado para trabalhar apenas com o fármaco. Eu não trabalho com os remédios. Né? Então, eu quero apenas deixar esta ideia dessa comparação. Eu até passo a compreender melhor agora, depois da Helena, os florais de Bach. Mas o que eu só trabalharia em minha farmácia com os florais do Dr. Bach se só psicólogo trabalhasse com ele. Porque senão não faz sentido um cara chegar para mim e dizer que o pai de um amigo dele em Curitiba era um militar da linha dura, né, do Exército, e o cidadão em casa não conversava com os filhos. Ele dava era voz de comando. E aí ele falou com esse médico, e o médico falou, olha, rapaz, o que é isso? Eu vou te arranjar um floral de Bach. Não sei se ele toma, deu para o pai tomar. Daí uns dias o pai já queria festinha de embalo em casa. Ficou sociável demais. Daquele homem carrancudo passou a ser sociável demais. Quer dizer, isto assim, à distância, sem conhecer a pessoa, sem saber que problemas tem a pessoa. Então, isso aí eu fiquei meio desacreditado. E eu tenho que agradecer a Helena por me dar esta visão toda especial, viu, Helena? Tá? E agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Obrigado. Agora você cuida do meu tempo. 10 minutos, mas eu ganhei aqui, ó. Então, de repente... eu estou aqui nesse encontro na qualidade de substituta de uma pessoa. Né? A Ana teve impedimentos para estar aqui. Ela é diretora do Instituto de Psicologia, da PUC, e eu acho muito desafiador e, ao mesmo tempo, delicado substituir uma pessoa, e principalmente nessa condição de falar do lugar de uma certa racionalidade que supõe-se ser a marca da universidade. Né? Então, eu gostaria de começar lembrando uma frase de Einstein, citada por Japiaçu, que foi a pessoa que mais me inspirou para essa substituição aqui hoje. A frase de Einstein é a seguinte: o mais belo destino de uma teoria é o de abrir caminho para uma teoria mais englobante, no seio da qual ela continua a existir como caso particular.
Pensando na fala da Helena, na fala do Luiz, em relação a essa frase, né, eu acho que ela é bastante pertinente aqui hoje, dado que a tendência nas universidades, na forma do saber organizado e transmitido pelas disciplinas acadêmicas, tende a contornar e abarcar muito aquilo que já está instituído, aquilo que já está reconhecido, né? A Helena lembrou o caso da psicanálise, né, quando emergente, né? Hoje é um corpo de saberes que já não é mais dessa ordem, né? Mas tem uma trajetória aí por ser construída. E é exatamente nesse ponto que eu penso que a gente pode fazer uma reflexão aqui sobre a universidade, sobre o papel dessas instituições que lidam com o saber, que estão aí instituindo a cientificidade, né? Na medida em que elas estão sendo desafiadas e cada vez mais por essas tantas práticas que, nesse momento, talvez tenham até mais visibilidade mesmo do que o saber científico. No entanto, se a gente for olhar historicamente, a convivência entre o chamado conhecimento científico e outras formas de saberes, a gente pode até dizer que ele sempre se fez de forma pacífica, né? Todas essas formas sempre estiveram presentes na história, na cultura humana e de formas diferentes, tentando dar conta das necessidades, dos mistérios, dos enigmas do humano, digamos assim. O mesmo Japiaçu lembra a gente uma questão muito importante e que eu acho que pode ser bastante reflexiva para nós aqui, pensando do ponto de vista da universidade, da necessidade da ciência como um bem da cultura, para que ela possa estar aberta a essas questões novas, a esses conhecimentos novos que têm nos chegado. Ele diz o seguinte: a ciência, enquanto instância cultural, já é reconhecida e aceita pela maioria dos homens, e avoca a si verificar qualquer conhecimento humano. Nesse sentido, o saber da ciência é dominante, né? Ele tem essa força de que todo campo emergente, né, ele está aí querendo ocupar esse lugar de ciência, querendo ser reconhecido, e na própria mídia a gente vê isso o tempo todo, né? Todo mundo, isso é científico, isso é verdade, isso é ciência. O tempo todo a gente vê emergir esse tipo de preocupação, né? Então, isso mostra a força de uma racionalidade que organiza, de certa forma, os conhecimentos que estão à nossa volta. Isso coloca também a possibilidade de coexistirem na escola, na universidade, essas práticas novas. Mas, para isso, como é que elas vão se instituir num lugar como universidade, né? Como é que elas vão entrar dentro dos currículos? Como é que elas vão aparecer como disciplinas e se tornarem objetos de estudo? Nós temos, hoje, esse desafio pela frente nas universidades. Eu terminaria minha fala reforçando ainda com o Japiaçu essa questão de recolocar a ciência na cultura
de modo a modificar o seu ensino. Tá? O ensino hoje está muito ascético. Né? Quando a gente chega na universidade e vai ter contato com os conhecimentos, a gente tende a pensá-los muito linearmente, né? Muito em termos de fórmulas, de resultados, do que já ficou pronto. Mas a gente não consegue ter noção dos erros, das diferenças. Né? A ciência não é neutra, são brigas de espaço para poder os conhecimentos se instituírem. Né? Então, eu penso que é esse o desafio que a universidade tem pela frente hoje. Pensar em formas de as pessoas acessarem, digamos assim, essas práticas novas, terem contato, informação, conhecimento com a história, né, com o momento, com a época em que os conhecimentos foram construídos, para que se tenha uma noção mais próxima da realidade dessas práticas e do que elas podem estar fazendo emergir. Tá, ok? A gente tem um tempo agora para debate. Esse debate pode ser colocado aqui no microfone, ou as questões podem ser colocadas também por escrito, caso seja do interesse de vocês. Tá, ok? Você não quer falar aqui no microfone? Como ele determinou qual flor indicar a determinada sintoma? Helena, eu vou só repetir a pergunta por causa da plateia. Ele quer saber como o Dr. Bach, a metodologia que ele se utiliza para dizer do que tem uma planta para se tornar remédio, certo? Bom, o Dr. Bach, ele se tornou, naquela ocasião, homeopata. Tá? Então, ele entrou em contato com aquilo que o Luiz estava dizendo, que é a questão que não é química, né? É uma questão de trabalhar com a energia, que hoje a gente tem conceitos da física quântica que podem até nos ajudar a entender como é que funciona a nível de comprimento de onda, por isso é que não faz mal, só se estiver na mesma onda. Acontece que, naquela época, não tinha realmente esse conhecimento ainda desenvolvido, mas foi a partir do conhecimento dele da homeopatia que ele começou a fazer experiências com as flores silvestres no interior da Inglaterra. Então, ele fez diversos experimentos, até que ele chegou a esse método ou de colocar a flor dentro da água, sob a luz do sol, e aí, sim, mesmo que o Luiz seja contra aí, mas a questão da energia que fica retida na água, ou do método de fervura. Como que ele encontrou as flores? Ele era muito observador. Então, ele começou, efetivamente, a observar o comportamento das pessoas. Ele, dentro da história de vida dele, quando eu disse que a vida dele se entrelaça com a teoria dele, porque, desde sempre, ele observava como é que as pessoas lutavam contra as doenças. O pai dele tinha uma fábrica, ele foi trabalhar na fábrica, ele viu o sofrimento das pessoas, e a tentativa da medicina da época de só eliminar o sintoma, mas ele observava o medo que as pessoas ficavam, ele observava como é que as pessoas ficavam indecisas em relação a determinadas coisas. Então, ele foi observando e foi agrupando. Agora, como ele escolheu as flores exatamente, eu acho que foi tentativa e erro, e, no final da vida dele, ele já tinha desenvolvido uma coisa que também não é muito aceita cientificamente, mas que foi uma intuição
muito grande, onde ele escolhia e que ele sempre se submetia ao efeito aquela flor produzia, ou também as pessoas que o acompanhavam nessas pesquisas também se submetiam. Tá? Não sei se respondi. Diferença entre homeopatia e florais. Bom, eu não sou médica homeopata, eu sou usuária, mas o Luiz talvez possa falar. Posso falar primeiro, depois você. A nível do princípio da homeopatia, talvez, a nível da energia, essa coisa, talvez o Luiz saiba falar melhor do que eu. A nível da diferença entre os florais e a homeopatia, isso foi uma coisa que o próprio Bach comentou na época e escreveu vários artigos aos médicos homeopatas da ocasião, que a homeopatia trabalha com o similimum. O similimum quer dizer o seguinte: uma pessoa que tem uma determinada característica ou um sintoma físico, aí vai depender do médico se é unicista, se é pluralista, aquela coisa. Então, vamos pegar uma dor de garganta, né? Então, quando você tem uma dor de garganta, você toma um remedinho de homeopatia, onde, se você tomasse em grandes quantidades, aquilo simularia uma dor de garganta, não é isso, Luiz? E daria na sua garganta os mesmos efeitos que uma dor de garganta virótica ou não, enfim, acontece. Então, você toma aquilo, então você toma em doses homeopáticas, pequenininhas, bem diluídas, e a pessoa, então, vai reagindo. O floral de Bach funciona de uma outra maneira. Efetivamente, é um trabalho pelo oposto, pela oposição. O floral faz com que a pessoa, por exemplo, que tem medo, ele faz um efeito não de eliminação do medo ou não de uma simulação de medo, mas faz com que a pessoa busque a coragem que já existe dentro dela. Então, o Dr. Bach, ele diz o seguinte, quer dizer, eu não sei se ele diz isso, mas a minha ideia é como se ele dissesse isso. Quer dizer, como se a gente estivesse assim, num palco, né? O foco, a iluminação está no medo. Aquela pessoa, naquele momento, está com foco no medo de enfrentar determinadas situações da vida dela. Existem outras coisas dentro daquela mente, daqueles sentimentos, tudo, que estão naquele mesmo palco, só que não estão sendo iluminadas. O floral faz com que o foco saia do medo pela compreensão que a pessoa passa a ter daquelas atitudes dela e comece a... eu não estou te dando uma flor para a coragem, mas sim para iluminar a coragem que eu sei que já existe dentro de você. Apenas está desfocada. A homeopatia, ela foi elaborada por Samuel Hahnemann em 1790, onde ele estipulou o princípio de similia similibus curantur. O similar cura similar. Ele discordou dos professores dele de farmacologia quanto ao mecanismo de ação de uma droga, e aí ele começou a experimentar nele mesmo, certo? Tudo em pequenas quantidades, e viu que aquilo ia produzindo certos efeitos patogênicos. E daí ele foi delineando essa patogenesia provocada por esses elementos. Então, tudo aquilo que provocava uma patogenesia, por exemplo, como a Helena falou, ele tomava, vamos supor, enxofre, e o enxofre provocava dor de garganta, ele achava que o enxofre era bom para dor de garganta. E daí dinamizava isso aí, fazia as diluições para a pessoa tomar para dor de garganta. O que a turma acha que é paradoxal na homeopatia é a maneira com que eles fazem os testes para verificar o medicamento que é bom para a pessoa. Porque tem duas correntes. A corrente unicista, que acha que a gente deve ter um medicamento para tudo, certo? O que fica meio assim difícil de compreender nos dias de hoje.
E outra é aquela teoria que vai de encontro a uma coisa difícil de aceitar de Hahnemann também, a teoria miasmática, que ele dizia que quando nós nascemos, nós somos infiltrados por miasmas maléficos que nos tornam predisponentes a doenças no futuro. E isso, acho que essa teoria, o mais arraigado homeopata já não aceita mais. Quer dizer, nós temos que ir devagar. Eu acho que o tempo é o senhor da razão. Eu acho que tudo vai sendo sedimentado. Hoje a homeopatia é aceita e nós temos que ver que muitos tratamentos, principalmente imunes, são bem conduzidos com a homeopatia. Os florais de Bach, embora tenha essas discussões aí, eu acho que com o tempo vai ser sedimentado, inclusive essa metodologia que o colega perguntou, porque se nós formos ver no Egito Antigo, lá no papiro de Carrum, de 2.200 anos antes de Cristo, eles tinham uma fórmula para fazer fórmula contraceptiva, que eles falavam, para a mulher não engravidar durante 1, 2 até 3 anos, ela deve proceder da seguinte maneira: tomar pontas de acácia, flores de acácia, triturar com tâmaras e mel e fazer um tampão antes das relações. E a mulher não engravidava mesmo. Hoje, nós sabemos que em qualquer farmácia aí tem o gel contraceptivo de ácido lático, que a mulher usa e o ácido lático mata o espermatozoide por choque de pH. Agora, aquela fórmula do Egito de 2.200 anos antes de Cristo, que eles não conheciam nada de pH, mais tarde, hoje, a ciência analisando essa fórmula, viu que a acácia tem uma goma que, em meio aquoso, libera o ácido lático. Quer dizer, o mesmo princípio que está sendo usado hoje, os egípcios usavam de uma maneira intuitiva há 2.200 anos antes de Cristo. E assim podíamos falar da cura de Tobias na Bíblia, que deu uma tese na Universidade de Paris, em 1947. Tobias curou o pai dele de um leucoma usando bile de peixe. O Fournier, na França, fez uma tese em 1937 provando que a bile de peixe curava o leucoma, baseado já em princípios que existia ali a vitamina A. Então, eu acho que hoje os nossos conhecimentos de hoje são graças a que vem sedimentando durante toda a vida do homem, desde quando ele existe, da intuição e da sabedoria que, às vezes, não tem uma explicação lógica hoje, mas que amanhã vai ter. Eu não vou de encontro aos florais do Dr. Bade dizer que, não, isso é uma... Não, o que eu sou contra é como são usados esses florais. O enfoque, os vários enfoques são dados. Eu acho que com esse enfoque que a Helena deu aqui, não tem o que questionar, não. Tá? Tem uma pergunta aqui que ainda vai nessa direção. Não está claro para qual dos dois. Até que ponto os resultados de um tratamento são provenientes da essência do floral? Ou essas melhoras se devem à crença do paciente no floral? Essa é uma grande pergunta. Eu coloquei aqui que eu conheci o floral tomando floral, Eu tenho uma história de formação em psicanálise e uma história de 20 anos em análise. Naquela ocasião, eu acho que eu devia estar com uns 15 anos de análise. E aconteceram coisas que realmente nunca tinham acontecido. E eu fui lá porque me disse, vai naquela... era uma médica homeopata que eu até não gostei da forma como ela me atendeu, mas a flor que ela me deu realmente surtiu um resultado bastante interessante, por isso que me gerou essa curiosidade. Olha, hoje em dia, eu não posso dizer que o floral é a única coisa que cura. Se eu estivesse dizendo isso, ou se vocês ouvirem isso de alguém, eu acho que essa pessoa está sendo assim, bastante radical. Hoje em dia, eu tenho uma abordagem que eu posso chamar assim, eu não sei se é holística ou não, mas no sentido de que existem diversos caminhos para a cura. Considerando-se cura
um conceito assim tão amplo que vai desde a eliminação de sintomas, porque às vezes a gente precisa sim tomar uma medicação química, que tem que tomar um antibiótico, ou mesmo no consultório psicológico, a gente precisa frear certos surtos que o paciente entra com medicações psiquiátricas fortes, para que ele possa começar a botar um pouquinho o pé no chão para poder começar a conversar com ele, porque senão não tem condição, quer dizer, o caminho acaba tendo que ser uma internação como caminho alternativo, e que eu acho que não é sempre o último caminho, a internação. Então, a gente, às vezes, tem que entrar com uma medicação alopática, sim, quando é necessário. E eu acho que tudo que é feito no trabalho, quer dizer, eu trabalho com essa paciente, era um trabalho de 3 vezes por semana, então a pessoa vinha de sua casa, se dispunha a ter um tempo, havia um tratamento psicológico, terapêutico, verbal, onde se usavam outras técnicas também, e o floral foi sendo utilizado como auxiliar terapêutico. Agora, para a pessoa que pergunta se é crença ou não crença, eu creio nos florais, mas creio porque tomei, porque estudei, porque me interessei. Não é uma questão de fé apenas, porque eu acredito, ou qualquer coisa assim. É porque existe todo um caminho raciocinado, como disse a Edneia, né? Existe toda uma razão que me levou ali, mesmo que não sejam as razões convencionais. Então, eu sugiro a quem fez essa pergunta que tome, sem estudar. Não estuda, não. Inclusive, eu recebo muitas pessoas no consultório que são profissionais e que até trabalham com florais de bar, mas que estão passando por alguma situação que precisam de um auxílio ou qualquer coisa assim. Inclusive, para essas pessoas, no início, eu nem digo qual é a fórmula que eu estou dando. Olha, você está me dando a honra de poder prescrever aqui os florais para você, então você me dá um voto de confiança que eu não queria que você se influenciasse por respostas que você já conhece. Depois, com o decorrer do tempo, a pessoa já vai até sabendo qual é a sua fórmula e tal. Mas a gente também não muda de fórmula todo dia, e é uma coisa lenta, é um trabalho devagar. Tem um paciente meu que diz assim, você tem as gotinhas? Você tem as gotinhas para eu ganhar mais dinheiro? Você tem... Aí ele começa com essa perguntação, então eu prescrevo um floral para ele, aí ele toma, e aí eu perguntei, então, tudo mudou depois que você começou a tomar os florais? Não. E tem uma história muito engraçada de um colega meu, psicanalista, que eu pedi a ele, eu falei, olha, eu gostaria de ter uma supervisão contigo, porque eu estou recebendo alguns pacientes de psicanálise que eu estou juntando com florais, e eu queria fazer uma abordagem séria disso, queria estudar, queria correlacionar isso teoricamente para apresentação de trabalhos futuros e tal. Você poderia me ajudar? Aí ele disse assim, você pode, antes me responder uma pergunta? Eu disse, posso. É verdade que os florais de bar curam tudo? Aí eu disse assim, não, não é verdade. Aí ele disse, então tá bom, então eu posso lhe dar supervisão. Porque eu acho que é um conjunto de forças que a pessoa, que o paciente está buscando para se transformar. Os florais é mais um recurso que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Hein? É pergunta? Então, deixa eu ir nessa aqui, que ainda vai. Outra pergunta. Gostaria que vocês retomassem a questão do direito nosso, de psicólogos, usarmos os florais, ou do nosso dever ou responsabilidade pelo uso terapêutico dos florais, já que somos os profissionais que nos preparamos para avaliar mais adequadamente os estados mentais, o que não ocorre com os médicos. Eu vejo o psicólogo como aquela que vai além do médico. O médico vê o corpo, vê a circulação, vê a pressão, vê tudo. O psicólogo vai nos meandros da alma. Ele busca os sentimentos, busca as aflições, busca os problemas no íntimo. Eu acho que o único profissional que deveria trabalhar com os florais de bar deveria ser só o psicólogo. Essa é a minha opinião. E já falei isso para muito médico, está prescrevendo floral de bar por aí.
Eu gostaria ainda de completar essa resposta, né, que eu acho que, nesse momento que a gente tem tantas práticas paralelas, né, e, ao mesmo tempo, as pessoas se respaldam no fato de ser psicólogos para poder estar usando dessas práticas, desses saberes que ainda não estão instituídos, legitimados, né? É o motivo de um encontro como esse aqui, para perguntar para vocês em relação a essa questão do estatuto científico, no caso dos florais. Como anda a pesquisa, a difusão de conhecimento, a discussão desse tipo de temática hoje dentro da academia? Bom, a nível universitário, muito pequeno, né? Dentro do meio universitário, que eu saiba, no Rio de Janeiro, tem uma única faculdade particular que dá cursos extracurriculares de florais, não dentro. Agora, já está existindo no Brasil, eu acho que em São Paulo e no Rio de Janeiro também, acho que já iniciou, uma pós-graduação em florais de Bach, que muita gente talvez daqui esteja sabendo. E nós temos também algumas instituições que se organizaram em torno dos florais de Bach, mas não nos meios acadêmicos, né? Então, em Campinas tem um foco de floral de terapia floral bastante desenvolvido, de pesquisa. Em São Paulo também tem. Aqui em Belo Horizonte, eu acho que também tem. No Rio de Janeiro, a gente recebe muito de universidades, não. Na universidade, tem uma universidade que eu sei, no Rio de Janeiro, que oferece cursos extracurriculares. Tá? Eu posso só dar uma partezinha em relação à pergunta anterior, porque o Dr. Bach, ele é muito claro na colocação dele de que a simplicidade do tratamento que ele propõe é para qualquer pessoa que tenha a capacidade de compreender a natureza humana. Ele usa esse termo, de compreensão da natureza humana, mesmo que não tenha feito a faculdade de medicina, porque, na época, era o médico que dizia que entendia a natureza humana. Então, ele diz que é aberto para qualquer pessoa. E é interessante que, nesse caso que eu trouxe, a pessoa tinha procurado um tarólogo. Então, aí a gente não pode conduzir e dizer, não, você busca um psicólogo, você busca um... Cada um busca dentro da medida do que está desejando receber, né? Então, quem busca um psicólogo, ele está buscando alguma coisa que vai ser do nível de tratamento relativamente médio e longo prazo, que está buscando um autoconhecimento talvez um pouco mais profundo, ou está necessitando de algum trabalho a nível assim específico, né, dentro de um apoio focal ou alguma coisa assim. Então, o que eu coloquei aqui no meu trabalho é que, se existe um profissional que eu acho que está preparado para trabalhar com os florais, esse a nível acadêmico, aí sim, né, a nível acadêmico, pelo que a gente recebe de teorias e modelos psicoterápicos dentro da faculdade, eu acho que o psicólogo é o mais indicado. Agora, não quer dizer que qualquer pessoa não possa usar florais. Eu acho que pode, né? O Dr. Bach pregava isso. Eu estou percebendo uma tendência hoje dentro das universidades, nas discussões de currículo que tem rolado, e a nova LDB também tem andado nessa direção, de ter os currículos mínimos, né, mais enxutos e uma flexibilidade maior para que se discutam e se lide com problemáticas que a modernidade ou a chamada pós-modernidade tem colocado, né? Eu acho que o tipo de perguntas que estão aparecendo aqui me coloca muito essa reflexão de como, né, a gente não está nem discutindo uma questão política, a gente está discutindo o uso do floral, a possibilidade que ele tem de atender ou não nossas necessidades. Isso já é uma demonstração, no meu modo de enxergar, de como está faltando espaços acadêmicos,
né, atualmente, para se discutir as práticas emergentes. Então, a gente vem para um encontro de psicólogos, onde devemos discutir essa questão política, né, isso na nossa profissão, e precisamos aproveitar essa oportunidade para deslocar a discussão para a compreensão de como o floral é usado, percebe? Então, isso já mostra, né, a delicadeza, e aí eu, né, insisto muito nessa questão de como é a provisoriedade da ciência que, por outro lado, é a sua força, né, que permite esse espaço para que se repense e se coloque. Né, como no caso desse assunto aqui. Agora, são espaços por conquistar nas discussões, nas decisões acadêmicas, e que a gente tem aí pela frente para abrir, né? Tem mais uma pergunta aqui. Oi? Você estava inscrito para falar? Ah, tá ok. Eu acho que a Dineia pegou uma questão interessante, puxou para um lado seguinte, que nós temos que pensar, a nível conceitual, quais são as concepções de homem, de conhecimento e de mundo que está sendo veiculado aí nessa técnica dos florais, né? Isso é uma pergunta. Porque senão a gente fica expondo... fazendo uma espécie de exposição dos florais, e o objetivo é discutir do ponto de vista conceitual. Então, para avançar na discussão conceitual, quais são a concepção de mundo, conhecimento e homem que esse conhecimento traz? A questão também de como é que é a direção do tratamento e a questão da cura, né? E a outra questão, bem para a farmácia e para você, que conceito é esse de energia? Eu colocando de uma forma bem objetiva, eu poderia falar bastante sobre isso também, mas eu estou colocando só em forma de pergunta e espero que esteja claro. Se não tiver, eu posso clarear mais. O conceito moderno de energia é que energia é uma forma diluída de matéria, enquanto matéria seria uma forma concentrada de energia. Isso poderia ser bem visualizado pela equação de Albert Einstein, que põe E é igual a mc ao quadrado. Energia é igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isto significa que toda matéria pode ser transformada em energia, e energia também pode ser transformada em matéria. Agora, no conceito físico de como que essa energia se propaga, aí é que nós temos que a energia pode se propagar em forma de onda, elas podem propagar em forma de pequenos pacotes, que são os fótons, né? E quando a gente imagina energia, se você for reduzir um pedaço desse plástico aqui, a sua forma menor que existe, você vai chegar a um átomo. Mas se você pegar esse átomo e desintegrar, você vai ter uma quantidade imensa de calor que vai ser gerado. E isso foi o princípio que fizeram até a bomba atômica, de desintegração da matéria para ser transformada em energia. Energia é visto do plano físico nesta ótica. E eu não sei agora como comparar esta energia do plano físico, né, com essa energia que tem, por exemplo, o pessoal que conclama essa energia para, por exemplo, o pessoal da homeopatia e mesmo dos florais do Dr. Bá. Eu não sei como que essa energia modulada. Não posso, isso aí eu não sei responder, porque ainda sou um tanto assim reticente com essas... com esse conceito de que vai mexer em energia, não sei como. Eu sei dizer que para a gente produzir energia, nós precisamos de combustível, que são os carboidratos, a glicose, as gorduras que são produzidas, armazena os ATPs, fica dentro da célula. Você precisou, você tem um ATP ali para fazer sua célula funcionar. E isso ocorre dentro da corrente daquela respiração celular na mitocôndria, né? Então, a mitocôndria é uma organela da célula que você pode considerar a central energética da célula, a Itaipu da célula, que produz energia.
Fora isso aí, eu não sei como que o floral, ou como os medicamentos homeopáticos poderiam influir ou interar com essas organelas no plano físico, porque eu entendo que, pelo que a doutora falou ali, é que ele vai se interar com aquilo da alma, aquilo dos sentimentos, modular sentimentos assim. E se isto passa pelo plano energético, eu ainda não cheguei ainda a essa compreensão. O Celso, isso dá um curso, uma tese de mestrado, né? Você, porque concepção de homem, né? Eu acho que efetivamente, quer dizer, eu tive que fazer um recorte para poder falar aqui em 20 minutos sobre os florais do Dr. Bach, né? Efetivamente existe toda uma filosofia, toda uma teoria que o Dr. Bach explica. E tem um livro básico dele, que é o chamado Cura-te a Ti Mesmo, ou Os 12 Remédios, que são os 12 florais básicos que ele chamou, que foram os primeiros 12 que ele descobriu, e que ele fala de toda uma concepção de homem, de conhecimento e do mundo, no sentido que hoje nós conhecemos como holístico, né? No sentido da unidade, no sentido da gente se ver no outro, e que as doenças teriam o seu início dentro de alguns que ele chama de defeitos básicos, que seria alguma atitude da nossa personalidade contra essa unidade. Agora, isso realmente dá uma tese de mestrado, dá um curso. A gente teria que aqui explicar assim, diversas coisas, falar dos defeitos básicos, e que a doença, quando ela se manifesta, seja no corpo físico, seja psiquicamente, ela seria uma manifestação. Então, a nível de cura, isso vai depender muito do que a pessoa está desejando. Quer dizer, a nível de terapeuta floral, se a gente for até o final, seria a pessoa poder alcançar essa consciência de unidade e viver harmonicamente com isso. Agora, às vezes uma pessoa chega e, quando ela cura a enxaqueca dela, ela já acha que está bom, ela não quer ir mais adiante. Então, ela também tem um ritmo próprio, um caminho próprio que a gente tem que respeitar, né? O sentido de cura é muito amplo hoje em dia, realmente também dá outra tese, porque cura, os médicos alopatas acham que é a eliminação do sintoma. A gente acha que não, que elimina o sintoma. O floral ele funciona como uma cebola, né? Você vê como é que a pessoa está se relacionando com aquela queixa que ela está fazendo, você dá o floral para aquilo funciona, cai e aparece uma outra coisa, e a pessoa vai se aprofundando e vai caminhando, né? Então, até o sentido de cura da tese de psicanálise, de qualquer área, né? A questão do conceito de energia, eu acho que o Luiz respondeu bem, e ela efetivamente funciona. Eu tenho conhecimento de física quântica o suficiente para entender isso que eu falei para vocês, né? Da vibração. Quer dizer, e efetivamente isso ocorre. Eu até falei com a pessoa que me convidou. Se tiver um físico que vai falar de física quântica lá, ele vai jantar, porque eu não vou saber responder para ele, porque a gente vai estudando à medida que vai tendo a necessidade, né? Não sei se você ficou satisfeito, mas... Gente, eu pediria às pessoas que ainda queiram fazer perguntas que passassem o nome agora, porque nosso tempo está terminando e ainda tem 3 perguntas aqui na mesa e uma pessoa inscrita. Tem mais alguém? Seu nome? Ah, tá legal. Mais alguém além dela? Então a gente fecha com ela, tá ok? Para não atrasar o próximo trabalho. Tem uma pergunta aqui que diz assim: enquanto psicóloga, qual é a sua postura ética relativa à sua prática terapêutica? Sabemos que não é permitido ao psicólogo utilizar as práticas alternativas com as suas técnicas psicológicas. Você se intitula como terapeuta de florais ou como psicóloga que utiliza a terapia de florais? Eu acho que se junta à pergunta anterior sobre a questão do nosso direito como psicólogos de usar os florais, né?
Eu vejo da seguinte maneira. Eu entendi, lá no Fórum do Rio de Janeiro, finalmente eu entendi essa resolução. Não que eu concorde com ela, mas eu entendi o que ela quis dizer. O que ela quis dizer que não é que seja proibido ao psicólogo, o entendimento que teve lá foi esse, não é que quer dizer que seja proibido ao psicólogo utilizar essas práticas chamadas alternativas. O psicólogo não pode veicular o fato dele ser psicólogo, quer dizer, fazer uma divulgação com CRP ou qualquer coisa assim desse tipo, a nível de divulgação. Seria isso. Mas não é, o Conselho não tem condição de proibir o uso disso. Mesmo porque ia ter que ficar um fiscal em cada consultório e ia ser meio complicado. Como é que ia entrar lá dentro e ia saber, né? Então, eu sou psicóloga. Eu acho que é difícil. Eu sempre fui psicóloga, mesmo com formação em psicanálise. Muitos psicanalistas dizem assim: eu sou psicanalista, eu já deixei de ser psicóloga. Eu sempre fui psicóloga, eu nunca deixei de ser psicóloga. São 21 anos de clínica. É muito difícil eu dizer assim, não, eu não sou. Enquanto eu estou fazendo florais, eu não sou, porque eu tenho toda uma série de conhecimentos que foram se acumulando e acrescentando durante esses anos todos, e se transformando durante esses anos todos, que me faz ficar bastante à vontade para dizer, eu sou terapeuta floral. Mas você vai perguntar, mas você é psicólogo? Eu sou psicóloga. É impossível eu deixar de afirmar isso, né? Agora, quando eu prescrevo para a pessoa, eu não ponho o número do meu CRP, porque é uma resolução que foi tomada e, como eu pertenço a essa classe e tenho que respeitar, mesmo que eu não concorde com o Conselho, eu tenho que respeitar. Então, eu não coloco no meu CRP. É simples, mas eu não deixei de trabalhar com isso por causa disso. Tá? Ou digo, escondido, olha. Tanto que eu estou aqui, estive lá no Rio de Janeiro e tal. A pergunta seguinte é: pessoas que tomam antidepressivos devem abrir mão para que possam tomar floral ou podem conciliar o uso dos dois? Pessoas que tomam antidepressivos não devem parar de tomar os antidepressivos, porque os antidepressivos precisam ser interrompidos de uma forma lenta, gradual, com acompanhamento médico. Então, pode-se tomar o floral em conjunto com o antidepressivo e, numa ação conjunta entre o psicólogo, terapeuta e o médico, o antidepressivo vai lentamente sendo retirado. Mas não pode interromper o antidepressivo ou qualquer quimioterápico de chofre. Porque agora eu estou tomando floral. Vai fazer um surto. Não façam isso, de jeito nenhum. São medicações que deixam resíduos e que precisam, senão a pessoa entra em crise de abstinência e faz um surto de qualquer ordem, tanto psíquico quanto de abstinência, tremores, etc. e tal. Tá? Essa pergunta, acho que eu vou passar na sua frente, que continua o que ela já está falando. É sobre o exemplo clínico. O seu exemplo clínico foi um tratamento de 4 meses, 3 vezes por semana. Logo em seguida, ela mudou-se para o exterior. Pergunta: diante da ampliação da consciência que ela atingiu com resultados eficazes, você teria dado alta? E, em seguida, como é a terapia floral com crianças? Olha, a alta é uma coisa muito lenta quando a gente está falando de tratamento psicoterápico, né, de qualquer linha. Eu não teria dado alta, mesmo porque eu nunca dou alta para um paciente. A alta é trabalhada em conjunto com o paciente. Nesse caso, eu acho que foi uma interrupção de terapia por motivos alheios à vontade da própria paciente. Tá? Ela tinha muita coisa para ser trabalhada ainda e foi indicado que ela buscasse no exterior um acompanhamento psicoterápico. Como é a terapia floral com crianças, é linda. Assim como a homeopatia, né? Eu busquei homeopatia unicista para mim durante 12 anos e eu não consegui, efetivamente, um resultado positivo, mas os meus filhos se tratam com homeopatia desde pequenos e é uma resposta assim, que a gente nem entende como é que responde também. Assim, a terapia floral também com crianças. Um dos casos aqui que eu tinha trazido era de um menino de 10 anos e a resposta é muito, muito, muito positiva.
A criança ela tem uma capacidade de transformação muito mais rápida do que a nossa, ela tem uma capacidade de se olhar com muito mais rapidez, porque as defesas que ela tem são mais tênues do que as nossas, né? Nós já temos muita razão em cima, né? E a criança não, ela responde imediato. Assim como dentro da psicanálise a terapia com crianças também, em geral, tem um tempo de duração mais curto, porque a criança tem uma transformação muito rápida, assim é com a terapia floral também. É aconselhável, é muito bom. Jussara. Nós estamos aqui reunidos desde de manhã, discutindo assim, as práticas alternativas, e vários profissionais aqui que já escolheram seu instrumento de trabalho, né? Várias linhas, várias abordagens. Tem uma inquietação para mim, o que seria ciência nessa história toda? Tá? Quando eu vejo o professor Luiz falar no papel do cientista que busca lá nos egípcios de 2.200 anos antes de Cristo, né, uma informação que está sendo útil nos dias de hoje, o que vem a ser ciência? Qual o papel da ciência em relação às práticas alternativas? Se o professor pudesse também nos ajudar nessa resposta, gostaria de ouvi-lo. Caminhos difíceis, né, para a razão. Essa pergunta repõe aqui, né, o sentido desse encontro, né? Eu acho que está mostrando o vazio que a gente tem de contato entre os saberes que hoje estão respondendo às necessidades das pessoas, as curiosidades, os anseios, as fragilidades, né? E os conhecimentos que a gente tem instituídos, verificados, cientificizados, né? Para dar conta e para legitimar o que a gente tem ao longo dos anos organizado como conhecimento e como cultura humana, né? Então, eu acho que você está mostrando, com a sua pergunta, um vazio que nós temos pela frente, né? E um desafio muito grande para a academia, que não, digamos, ingenuamente passar por tantos saberes, e ela trabalha no provisório, no novo, no que está sendo descoberto, né? E, ao mesmo tempo, abrir espaço para que haja essa discussão, para que essas questões possam ser colocadas, né? Possam circular. Né? É a circulação dessas informações, desses conhecimentos, que vai permitir a gente distinguir charlatanismo, né? E avanços e conhecimentos que realmente possam avançar, né? Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar também com a consciência de que essa ilusão de que as verdades científicas conseguem dar conta dos enigmas humanos, hoje ela está por terra, né? Então, a gente está num fio da navalha. Eu acho que são desafios muito delicados que a gente tem pela frente, né? Uma coisa também que eu queria dizer é que eu acho que Helena falou coisas muito delicadas e que, às vezes, eu ficava escutando e me perguntando assim, até onde ela estava falando como terapeuta floral e até onde ela estava falando como psicóloga, né? Como ela demarcou. Ela prescreve e não coloca o CRP. Né? Então, eu acho que se quem está querendo avançar por esses caminhos e está querendo botar o seu CRP do lado, tem muitos desafios pela frente aí, né? No sentido de discernir que perguntas nós temos para fazer. Porque, em ciências humanas, nosso objeto não é como essa energia física que o Luiz falou aqui, né? Que a gente pega e trabalha e depois põe num texto. Não, a gente vai tecer esse conhecimento no texto que a gente escreve, né? É nesse tecer que a gente vai estar construindo esse objeto, construindo esse conhecimento. Eu vejo a ciência como a evolução do saber e da moral. Não pode existir o saber sem a ética.
E quando a gente fala de ética, nós aprendemos, pelo menos no meu curso lá universitário, e ela está falando aqui das deficiências das escolas, e isto aí não adianta, estão fazendo todo dia aí mudanças de currículo, e não pegam o negócio para valer. Acontece que nos ensinam deontologia na faculdade, deontologia farmacêutica, deontologia médica, daí por diante. A deontologia é apenas um capítulo da ética. A ética, a ciência da moral, ela tem duas vertentes, a deontologia e a disseologia. A deontologia é o capítulo da ética inerente aos deveres. A disseologia é o capítulo da ética inerente aos direitos. E aí é que está a questão. Não nos ensina os nossos direitos na escola. Só sabem nos cobrar, os conselhos punem, mas não dão os direitos de trabalhar. Né? Então, todo conhecimento que você absorve e que esse conhecimento passa pelo plano ético, que você, como humano, dentro da sua crítica humana interior, você fala que isto é ético para você, que isto é humano, isto passa a ser ciência. Bom, eu acho que a fala da Edneia traduz muito o que eu sinto em relação a isso, porque ela falou que o grande desafio dos meios acadêmicos é a coexistência de diversos saberes, de diversas verdades, e que uma necessariamente, por isso é que eu acho que não é alternativa, porque não exclui a outra, dentro daquela definição que eu vi no Aurélio. Esse é o grande desafio que nós temos daqui para frente, porque eu acho que mais e mais e mais saberes vão emergir, aparecer, de um tempo que eles estavam esquecidos, porque eu acho que o conhecimento é cíclico, como o mundo, os saberes, a civilização, as coisas vão acontecendo, vão ficando na moda e fora de moda, de qualquer maneira, que eu acho que é importante para a gente que quer usar o CRP, a gente saber que perguntas a gente tem que fazer, que caminhos a gente tem que percorrer, que metas a gente quer alcançar, para que isso seja, de fato, uma organização desse saber a partir da terapia da filosofia floral do Dr. Bar. Agora, eu achei interessante, porque Edneia, no início da fala dela, ela falou uma frase do Einstein, que ela diz o seguinte, ele disse, né, o mais belo destino de uma teoria é o de abrir caminho para uma teoria mais englobante, no seio da qual ela continua a existir como caso particular. E eu também tenho aqui na minha agenda uma frase do Einstein, eu queria colocar, porque eu acho que tem a ver com essa coisa da ciência, né? Ele diz assim, a emoção mais bonita pela qual podemos passar é a mística, é a experiência do insólito. Ela é a propagadora de toda a arte e ciências verdadeiras. Aquele para quem esta emoção é uma desconhecida está praticamente morto. Também é do Einstein. Mais alguma pergunta? Tem alguém ainda? Bom, penso que a gente encerra por aqui. Obrigado, boa tarde para todos.